Exatamente, Vera. Tem 25 governadores que estão lá na residência oficial da presidência do Senado, nesse momento, reunidos com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. O presidente Jair Bolsonaro também passou por lá bem cedinho, antes de seguir para uma viagem para o Rio de Janeiro, também conversando, discutindo essa questão aí da Previdência nos estados, porque a proposta que foi enviada pelo governo, ela mexe aí na vida de vários servidores que são ligados às folhas dos estados, como policiais, professores e outros servidores. Então, é preciso tomar essa decisão mesmo, isso vai impactar diretamente as contas dos estados também, né? A gente tem algumas informações sobre as falas dos deputados lá dentro, principalmente do presidente Rodrigo Maia, lá dentro da reunião. Ele disse que não adianta aprovar a reforma se não acabar sanando as contas dos estados com isso também. O presidente do Senado também fez uma fala, ele disse que a reforma vai dar tranquilidade e equilíbrio fiscal para o Brasil e para os estados sobreviverem e que estender a reforma aos estados é fundamental para a equalização das contas. Então, essa reforma que está começando a ser discutida lá na comissão especial, como a gente viu com a Mariana, também está repercutindo nessa conversa com os governadores. Esse é um dos assuntos que a gente vai conversar agora com os deputados que estão aqui com a gente. O deputado Hildo Rocha, que é vice-líder do MDB do Maranhão, e também o deputado Julian Lemos, que é do PSL da Paraíba. Deputado Hildo Rocha, sua análise sobre isso, tem como aprovar uma reforma da Previdência que não impacte os estados? É positivo que impacte? A reforma proposta pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, ela já impacta nos estados positivamente. Agora, tratar todos os estados de forma igual não é correto e não cabe ao Congresso Nacional fazer isso. Cabe às Assembleias Legislativas para isso e que existe o Parlamento Estadual. O que nós podemos aprovar aqui são regras gerais. Agora, cada estado tem sua autonomia, sua liberdade de fazer no seu Instituto de Previdência, qualquer que seja o modelo de previdência pública que tenha no estado, que é voltado aos servidores públicos, ele tem a total liberdade. A maioria dos governadores, inclusive os do Nordeste, todos se posicionam contra essa reforma da Previdência. Então, por que nós vamos tratar da reforma da Previdência dos estados ou dos municípios no ambiente do Congresso Nacional, se os próprios governadores acham que não precisam dessa mudança? Então vamos deixar, podemos fazer algumas mudanças em regras gerais, mas cada estado tem a sua independência, a sua liberdade de fazer a sua reforma previdenciária. Então, o senhor acha que, por exemplo, as regras que mudam para professores valeriam só para os professores das universidades públicas federais, dos centros federais, e aí, para isso valer para os estados, teria que haver uma nova reforma em cada assembleia, a mesma coisa para policiais? Exatamente, cada Assembleia Legislativa fazer sua própria legislação, é isso que é o correto. A nossa Constituição Federal nos faz uma federação, que é constituída de estados, União e municípios. Nós somos igual aos estados, nós somos igual aos municípios. A União é um ente da federação, assim como o estado é um ente da federação. Cada estado, cada uma das 27 unidades da federação é um ente do estado. Assim como cada 5.570 municípios é um ente da federação. Aqui nós não podemos estar legislando sobre interesses locais, sobre interesses dos estados. Cada estado legisla a respeito da sua previdência da forma que achar e entender melhor. O que nós podemos estar fazendo aqui, e que já é uma grande ajuda para os estados, é as regras gerais, só isso. Deputado Julian Lemos, o senhor concorda com isso? E o senhor sabe me dizer se o impacto que o governo está prevendo aí desse 1 trilhão ao longo de 10 anos, ele já prevê essa regra automática para os estados também ou não? Olha só, o deputado Hildo Rocha, ele foi preciso, ele foi didático na sua explanação a respeito do referencial dessa reforma federal. Os estados não estão muito diferentes, não. Pelo contrário, alguns estão até piores. Exemplo do Rio Grande do Norte, que já passa a ter 75% da sua receita comprometida, ficando praticamente um estado inviável de qualquer outro tipo de investimento. O estado da Paraíba, que eu faço parte, vai em 65% com alguns empréstimos irresponsáveis que fizeram recentemente, passará também a praticamente ter 70% da sua receita. As regras gerais que estão sendo propostas aqui servirão para referenciar os seus estados. Agora, cada realidade estadual é uma. Isso é fato, isso não precisa ninguém desenhar. Por exemplo, Rio de Janeiro quebrou. Alguns estados já estão praticamente na antessala da quebradeira também. Então, hoje, esse discurso apenas político, e digo mais de campanha, que já é ultrapassado por parte dos 9 governadores da região Nordeste, demonstra exatamente uma irresponsabilidade com aquilo que hoje não pode se brincar, que é exatamente a saúde a médio e longo prazo dos seus estados,
que não há outra opção hoje a se fazer em relação a essa reforma, porque não é reforma, volto a dizer aqui, como sempre falo, não é reforma do presidente, tampouco do governo federal não, do presidente e sim do Brasil. O que acontecer aqui irá refletir diretamente nos estados, mas para isso precisa pelo menos uma honestidade política, né? E muitas vezes falta esse tipo de discurso, como você viu aqui na Câmara ontem, que a obstrução era simplesmente para atrapalhar e obstruir, sem nenhum tipo de consistência, porque muitas vezes esses que se colocam contra a reforma não apresentam sequer uma solução. Já a gente fala sobre plenário, eu queria ainda sobre Previdência perguntar para o senhor sua expectativa sobre a vinda do ministro Paulo Guedes daqui a pouco, hoje de tarde. Olha, eu confesso que a preço de hoje, eu estou precisando de um pouco mais de informação sobre o tema, mas eu estou satisfeito pela velocidade da informação que ele traz, né? A minha expectativa é que dentro da razoabilidade, dentro da boa vontade daqueles que realmente se importam com os interesses do país e não interesses de poder, interesses de partido, a coisa aconteça a galope, entendeu? Eu estou satisfeito e acredito que em um momento mais rápido que talvez possamos imaginar isso ocorra. Deputado Edu Rocha, sua expectativa sobre essa reunião lá da Comissão Especial hoje? O senhor acha que é um bom sinal o ministro Paulo Guedes vir agora na abertura dos trabalhos da Comissão Especial? Claro, o ministro Paulo Guedes, melhor do que qualquer um outro, ele que é o cabeça, a figura do governo do presidente Jair Bolsonaro, que elaborou, junto com seus auxiliares, essa proposta dessa nova Previdência. Então, ele, mais do que ninguém, conhece. Além dele, vai estar também o Rogério Marinho, melhor dizendo, que é também a pessoa responsável pelas modificações que possam vir a acontecer nessa proposta proposta de emenda à Constituição feita pelo governo federal. Então, é importante a presença dele. E sei que será bastante útil, porque ele tirar dúvida de alguns deputados que são membros daquela comissão especial. E enquanto toda essa discussão aqui em torno da reforma, tem também discussão no plenário. Ontem foi um dia de bastante movimentação por lá. O bloqueio de 30% das universidades, dos recursos para as universidades federais, acabou dominando os debates no plenário da Câmara nessa sessão de ontem. Como o deputado Juliano Lemos antecipou, né, a oposição fechou uma questão aí de obstrução até que essa questão seja resolvida. Ainda assim, houve a votação de uma medida provisória que já era consensual em relação aí à transferência da Junta Comercial do Distrito Federal, do Governo Federal, aqui para o Distrito Federal. Vamos dar uma olhadinha na matéria da Dini Moraes. A transferência de responsabilidade da Junta Comercial do Distrito Federal, saindo do governo federal e indo para o governo local, foi aprovada nesta terça-feira pelo plenário da Câmara e agora segue para o Senado. A Junta Comercial é o órgão que registra as atividades empresariais de um estado. Todos os partidos concordavam com a mudança, mas a aprovação durou mais de 6 horas por causa de um outro assunto. O bloqueio anunciado pelo governo federal de mais de 7 bilhões de reais na educação. E isso motivou protestos dos partidos de oposição, que anunciaram obstrução de todas as votações. Minoria, nesse momento, se coloca em obstrução na medida em que os cortes das universidades nos induz a esse tipo de posicionamento no plenário dessa casa. 30% de corte generalizado. Nós acompanhamos a obstrução da oposição, porque entendemos que, de fato, é inaceitável o que está acontecendo em nosso país. O corte de 30% na educação é um desrespeito com as presentes e com as futuras gerações. É algo para inviabilizar o papel destas estruturas na pesquisa brasileira, na educação pública brasileira, e é algo irracional e inaceitável. Faz parte de um processo de perseguição do atual governo contra as universidades. Nós estamos em obstrução. Deputados do PSL, partido do presidente Bolsonaro, saíram em defesa da decisão do governo. O que eles querem é fazer uma narrativa de que o governo é contra a educação, que está cortando investimentos, que está cortando orçamento, e não está. O que estamos fazendo é um contingenciamento habitual de que todos os governos já fizeram. O que há é contingenciamento. A oposição precisa entender sobre lei orçamentária e entender que o contingenciamento é natural em todo começo de ano,
para esperar a expectativa da economia melhorar, e economia esta que irá melhorar caso a reforma da Previdência seja aprovada. O governo federal, na verdade, está realocando recursos para que os mesmos atendam melhor a população. Por exemplo, a gente gasta mais de R$30 mil por aluno por ano no ensino superior, enquanto no ensino básico a gente gasta R$2 mil por aluno por ano. As discordâncias sobre o contingenciamento na educação devem continuar nos próximos dias, porque a oposição disse que manterá barreiras em todas as votações de todos os assuntos, até que o governo federal volte atrás na decisão. Já o Ministério da Educação argumenta que o bloqueio de recursos atingiu todos os órgãos federais e foi necessário para adequar os gastos à lei de responsabilidade fiscal. Vamos começar conversando com o deputado Julian Lemos. Deputado, ontem foram 6 horas para votar uma medida provisória que era consensual no mérito entre os partidos. Ou seja, a oposição está decidida a obstruir até que essa questão das universidades seja superada. A oposição demonstra que falta discurso, que falta um alinhamento exatamente do que eles querem. A obstrução apenas por obstruir, por manobra política, isso não interessa ao país e tampouco aos interesses da nação. Existe um ditado na minha região que diz assim: quem quer ficar bonito sem poder, fica feio sem querer. O Estado brasileiro não pode gastar como vem gastando, né? Tomando empréstimo para pagar despesas fixas, chegando praticamente, se nada fosse feito, com a responsabilidade que está sendo feito, era um colapso. E não é isso que a gente espera. Temos agora essa responsabilidade de adequar as contas à nossa realidade. Eu acho que isso é por uma questão de momento. É uma questão de responsabilidade, não é só fiscal, mas responsabilidade enquanto administrador dos interesses da nação. E eu acredito que se houver boa vontade, que eu não espero que a oposição tenha, porque ela faz hoje a oposição por fazer, isso possa realmente acontecer, que é exatamente essa percepção da necessidade desse contingenciamento e dessa adequação à lei de responsabilidade. Agora, deputado, num primeiro momento, depois o governo de fato avisou que era um corte linear a todas as universidades, mas no primeiro momento foi dito que havia universidades que estavam fugindo do seu propósito. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu tenho as minhas ressalvas, eu sou muito cuidadoso com as minhas palavras, porque eu sou o senhor do meu silêncio, das minhas palavras eu sou escravo. E às vezes uma declaração dessa pode alimentar um discurso político que não é o que não nos interessa. Acho que esse tipo de declaração não cabe, é minha opinião. Como parlamentar, eu sou livre para dizer isso. Mas acho uma obrigação, essa responsabilidade do Estado fazer esse contingenciamento e esse corte que achar que deve para que possa equilibrar essas contas, como eu estou lhe falando. Isso no primeiro momento é como uma residência que tem que adequar a sua realidade para que não venha depois entrar no cheque especial, depois entrar no saco sem fundo em termos de dívida. Deputado Edu Rocha, o senhor é relator de um crédito suplementar lá na Comissão Mista de Orçamento e está aí analisando de perto essa situação fiscal e de pagamento do governo federal nesse momento. Qual que é a sua opinião sobre essa questão aí do bloqueio de recursos para a educação e essa posição da oposição no plenário? O governo tem que ter equilíbrio fiscal. Ele não pode gastar mais do que recebe. E isso não é invenção de agora. Isso, desde os governos romanos lá atrás, que já se ensinava isso. O que está acontecendo agora é que a receita do governo não é suficiente para pagar as despesas. E são despesas obrigatórias. São despesas que são obrigado o governo a realizar. Com relação ao PLN 4, que abre o crédito suplementar em favor da União, no valor de 248 bilhões e 900 milhões, é um valor muito expressivo, ele quer abrir esse crédito para pagar despesas correntes. Ocorre que essas despesas correntes, que são importantes, que tem que ser paga mesmo. Eu não discuto o crédito no que diz respeito à sua despesa, porque nós temos que pagar a Previdência. São 200 milhões que faltam para complementar, até o final do ano, o pagamento dos aposentados e pensionistas urbanos, porque o rural tem o dinheiro, tem o orçamento, não tem o orçamento para o aposentado urbano. E falta também para a BPC, falta também para a Bolsa Família, além dos incentivos fiscais. Agora, a fonte que está pagando, a fonte que o governo adota nesse projeto de lei é a fonte de emissão de títulos da dívida. Ao emitir título da dívida, você está descumprindo a regra de ouro para pagar essa despesa. Você está descumprindo a regra de ouro das finanças públicas brasileiras,
que diz lá na Constituição Federal que você só pode ter a receita de capital igual à despesa de capital. Ou seja, nós vamos descumprir a regra, porque nós vamos ter uma receita de capital maior do que a despesa de capital, porque este delta será usado em despesas correntes. Há uma exceção que diz que o governo pode usar desse artifício, mas desde que o Congresso aprove por maioria absoluta dos seus membros, ou seja, maioria na Câmara, maioria no Senado. E isso vai ficar muito difícil de ser aprovado, porque, primeiro, que nós estamos com uma obstrução muito grande da oposição. Você viu que ontem só se votou uma matéria, só uma medida provisória. Nós temos 21 vetos trancando a pauta do Congresso Nacional para que este PLN entre para ser votado. E o tempo que o governo tem para aprovar, para que o presidente não venha pedalar ou pare os pagamentos que tem que ser feito, é até o mês de junho, até o mês que vem. Em relação à minha relatoria, ontem consegui aprovar na Comissão Mista de Orçamento um requerimento para que o ministro Paulo Guedes informe a real situação do governo em relação à regra de ouro. E também uma audiência pública, que o próprio governo venha explicar por demais membros da comissão a situação atual e também alguns especialistas na área de tributos e também na área da economia, para que a gente possa ver quais são as outras possibilidades que a gente pode usar, como tipo o superávit do Banco Central, assim como também nós podemos usar reservas internacionais que não rendem nada para o Brasil, e nós temos 1 trilhão e 200 bilhões, e a gente tira lá um pouco desse dinheiro, coloca para suprir essas despesas que o governo precisa e se resolve esse problema. Deputado Hildo Rocha, esse é um assunto que ainda vai render bastante, então, e a gente vai acompanhar ele também. Obrigada pela sua entrevista, obrigada também, deputado Julian Lemos, pela participação com a gente.